Vamos começar mais uma conversa de calçada. O nosso quadro aqui do Portal Oroz, onde a gente conta a história do nosso povo, da nossa gente. Estou aqui na Travessa Josefa Andrade para conversar com uma cidadã oroense que está aqui. A gente vai contar um pouquinho dessa história, dessa personalidade. Olha só aqui quem está comigo aqui. Tudo bem? Tudo bom. Dona Francisca. Dona Francisca. Francisca Alice. Francisca Alice. Minhas amigas só me conhecem por Alice. Alice, né? Olha, ela é irmã aqui do Antônio nosso Osmídio. Toim, né? Antônio Antônio Osmídio. Osmídio. E ela me dizia aqui do tempo que estudava aqui no Oroz, né? A senhora é daquela época que... 64. 64. Mas uma época que o estudo era estudo, né? Ah, meu filho, aí a faca torcia o rabo. Era, né? Porque você... O professor não alisava, não. A professora passava, você vai... A prova de história, você não tem que decorar 10 apontamentos. Geografia tudo tinha. Responder aqueles questionários e tinha coisa. Aí de quem tirasse nota boa, porque não ia não, viu? Ficava pra trás. Logo, Dona Rosita, a melhor professora que eu tive em Oroz. Na história do Oroz, Dona Rosita. Dona Rosita, pra mim, é privilegiada. Porque ela não tinha escolhido ninguém, porque você era rico, porque eu sou pobre. É tudo dentro da regra. Eu fazia, ou do contrário, não tinha história, vou passar por proteção, não. As minhas amigas, ó, era Maria de Eufrásia, Maria de Dona Odete, Valnice, Marleudo. Tinha uma menina que nós chamávamos ela de Andorinha, que ela era magrinha, mas não sei nem o nome dela direito, só chamava Andorinha. Sei. E Socorro de João Ambrosio. Como é que diz, meu Deus, aquela outra? A mulher de Raimo da Sapataria, Dona Tereza Cristina. Estudamos juntos. Uma turma boa, né? Era uma turma de 40. E terminamos 40, todo mundo junto. Mas E a maioria já morreram, minhas É amigas. mesmo? Estão no outro plano. É. Mas me diga uma coisa. Antigamente tinha aquela tradição de cantar o hino, não era? Ah, Não podia faltar, mas não não, era né? todo dia, não. Não era todo dia, não. Não. De vez em quando. De vez em E quando. Padre Jalda dava aula de religião, para nós cantar o Pai Nosso, veio cantando. Padre Jalda era cruel com a gente também. Era, né? Uma vez deixou minha irmã recuperar um ano por causa do meu ponto. É mesmo. Professor antigamente dava duro. Hoje É. que os alunos fazem o que quer Exatamente. na escola. Hoje, Um absurdo. infelizmente, hoje o professor é desvalorizado e aluno, como a senhora disse, faz o que quer na sala de Faz aula. o que quer. No nosso tempo, Mauricé mesmo foi uma professora muito boa, eu estudei com ela no colégio um pouquinho, quando eu fazia o segundo grau, o primeiro grau. E Mauricé fazia só assim, olhava para trás, voltava. Quando ela voltava, pega suas coisas e vai embora. E aí que falasse mais nada. E isso tudo na antiga Senec. Ou não? Lá no colégio, onde é o colégio Onde hoje. é o colégio hoje? É. Antiga Senec, né? E tá com muitos anos isso? Eu tinha 38 anos, agora eu tô com 73. Tá nova demais, rapaz. A gente tá pra contar ainda muita história. Aí- E eu gosto de contar essas histórias aqui. Aí É isso que me atrai no meu Oroz, são as histórias do meu povo. Agora, não estou dizendo que os professores não sejam bons, são ótimos. Mas naquele tempo, aquela Francimilde também estava mais que até já morreu Francimilde, né? Nós éramos assim, uma turma de moça. Nós éramos felizes. Sabe onde é que nós pulava a corda? De frente o mercantil de Pato. Pulava a corda no meio da rua, não sei quase Né? Em frente ali à Praça Anastácio Maia, na calçada da usina. Era ali de frente à Padre ali. Exatamente, na calçada da antiga usina, Pulava né? a corda ali, joga a bola era ali e não tinha problema nenhum. A senhora falava também como era bonita a Praça Anastácio Maia, antes mesmo de ter as grades, né? Não tinha, você quer ver uma fotozinha, você pode até... Eu vou depois, a senhora me passa essa foto que a gente vai mostrar aqui para os nossos amigos da Não internet. tinha, só tinha a calçada e umas plantinhas simples. E não tinha grade. E a gente brincava ali e todo mundo se entendia, sentava ali, namorava, batia papo. Não era essa exclamação de hoje, que praça só tem bar, Pior que é mesmo. né? Você não pode nem sentar para conversar um pouco, porque o que você vai escutar não me agrada, na minha Certeza. idade, né? Nem tudo hoje na minha idade vai me agradar. Embora que não me Certeza. incomode, pode dizer um palavrão que você quiser. Quem tem sua boca de Cada um é livre para dizer o que quer, né? livre, Essa é a realidade Só de que a hoje. gente tinha gosto de sentar na praça, conversar, namorar. Certeza. Era bom demais Me naquele conta tempo. Correr no meio da me conta rua. quem é esse rapaz que está olhando pra gente. Aí, Iron. Iron, que é aquele seu. Filho. Ah, tá aqui Iron, ó. Filho da Dona Francisca. Tá aqui mais a gente. Ouvindo aqui a mãe contar aqui. Iron, esse é um quadro, Conversa de Calçado, onde a gente conta a história através dos nossos personagens aqui, do nosso povo. Conta a história através da história. Exatamente, com Olha, certeza. eu conheci Oroz, nós vinha em 60, eu vi, 58, 59, 60, da Conceição do Buraco pra cá, pra Oroz, de pé, com a cesta de ovos na cabeça para vender aqui e um pau de galinha.
Porque minha mãe era concessão do buraco. Aham. E nós aqui vivemos a vida inteira aqui, trabalhamos muito, trabalhamos catando saco na calzinha na Tostão. Eu sou a Zerina aqui. Zerina, pode ela não querer que diga, mas eu digo. Né? É da acredito. família. Bom dia. Vivemos na calzinha verde, estou trabalhando, catando saco a Tostão. Olha, nós sofremos aqui junto. Sofremos bastante, mas todo mundo venceu, porque nós estamos aqui, temos nossos salários, né? Nossa vida, né? Exatamente. E sempre fomos, olha, há 50 anos nós estamos juntos aqui, pisando nesse carro de chão. Ninguém tem mal querendo com ninguém, graças a Deus. Graças a Deus. E eu sei que aqui eu sou feliz. Adoro Oroz, meus professores que foram, que sinto saudade, que até às vezes eu choro. E tinha professor, hoje não tem mais. Tem, professor tem, não tem aluno. É, exatamente. O aluno é quem não presta. O aluno hoje está numa situação difícil. Não onde é que ele não respeita presta. nem a si próprio. Imagina Olha, não é o que mestre eles e não o professor. prestem. Não é que eles não prestam, é porque ele não tem respeito nem a seus pais, como ele vai respeitar você? Certeza. Não é não? Que se eu não temer meu pai, eu vou temer a quem? E essa minha conversa aqui com a dona Francisca é uma homenagem aos professores de ontem e de hoje. É uma De forma ontem e da de gente hoje. Tem relembrar muito o professor passado, bom. homenageando É. aqueles que hoje Olha, se eu tenho dedicam. pena, eu tenho pena do professor de hoje, tenho pena do que eles estão passando, do que eu vejo em televisão e vejo aqui também de aluno que faz, né? A malvadeza com o professor. Que eu digo, meu filho, não faça isso não, que ali ele está passando tudo que ele sabe para você. Mas os alunos de hoje não têm consciência de nada, só sabe se maltratar e maltratar o professor e os pais passam vergonha. Porque os pais é quem passa vergonha porque são chamados lá, né, para resolver Certeza. a causa. Mas eu acho que o professor está sofrendo, antigamente não sofria muito não. Exato. Você vai ficar de joelho. Olha, eu cheguei a ficar de joelho com a cadeira em cabeça. Eu também não era muito santa, né? Mas obedeci o professor, não, nada de responder. Aí, com garrafa na cabeça, mas isso me banabuiu. Banabuiú. Não foi aqui. É ficar em pé no meio de uma porta com os braços abertos, cada um que vinha tinha que fechar os braços. Ficar escrevendo de joelhos com papel na parede, copiar a mesma coisa 10, 15 vezes. Esse era o nosso desafio. E nós tínhamos que obedecer. Certeza. E os nossos pais apoiavam. Certeza. Então, minha gente, tá aí. Essa é a nossa homenagem aqui do Portal Oroz, do nosso olha, Conversa de Calçada. Sim. Abraço para a Rosita Lima Verde. Para mim é o primeiro lugar. Para mim aqui na Pronto. Rainha. Não esperando dona Zilar, que era professora muito boa também. Leirimar, acho que era Leirimar o nome dela. Dona Gilza, que era um ótimo professor também. E no colégio eu destaco muito Mauricéia. Muito Mauricéia. Professora Mauricé. Para mim a lei é boa também, legal. Quem quer aprender gosta do professor bom, não gosta do Exatamente. professor que ensina, né? Eu também não era peça boa na escola não, viu? Mas eu não estava trabalhando, eu digo que eu não era assim porque às vezes se envolvia com brincadeira e se machucava e naquele tempo tudo tinha que passar ali. Eu me lembro com saudade de uma cena, eu estudava lá na escola Roberto Rolim, antigo Roberto Rolim, que hoje é ali no Zé Valfrido, né? Né? A senhora lembra de uma moça que ia prestar umas provas pra gente, né? Não estudei por esse lugar. Não, mas... A única escola minha, do primário, foi ali onde é o núcleo. sei. Não existe outra escola em Pois Oroz, é. não. Mas tinha uma irmã da senhora que... Maria Rufina estudava lá. Maria eu Rufina. também estudei lá no e colégio. a gente estudava lá e ela tinha, eu acho que de mês em mês ela ia lá aplicar uma prova para ver os conhecimentos, ia provar os conhecimentos dos ela alunos. tem um tempo que ela era supervisora, né? Exatamente. Então a gente tinha um terror quando ela ia para lá. Porque a gente não estudava muito, né? A gente ficava morrendo de medo quando ela ia para lá. Mas eu me lembro muito dela lá, que é a irmã da senhora, né? A irmã da senhora. Minha irmã mais né? caçula. E também uma professora que hoje não está mais com a gente é a Fátima Maza, era minha professora. Olha só como era Não estudei com ela. como eu era menino bom. É. Minha mãe foi chamada lá. Quando minha mãe chegou na porta, eu tava com os 2 dedos no ouvido, fazendo munganga pra professora. Pense numa lapada boa que eu... Em casa. Quando cheguei. Pai castigava mesmo. Mas, antigamente era assim. E olha, eu trabalhava no mercado de 3 horas da madrugada a 10 da noite com minha mãe. Eu ia pra escola à tarde. Ela trabalhava no mercado velho, né? Público, mercado velho. No mercado velho. É. Né? Quando fizeram, nós ela fomos tinha lá primeiros. uma banquinha lá. Um café, Banquinha quarto, lá de os quartinhos, cafezinho. vendia comida. Naquele tempo que o Oroz tinha algodão, nós começávamos a cozinhar O comida. comércio lá naquela época era bom, né? Começava a fazer comida 3 horas da madrugada. Tinha dia que nós não almoçávamos, porque eu comia não dava, porque era gente para comer, era muita gente. Oroz nesse tempo tinha movimento, tinha algodão em Oroz. Oroz era Oroz. Hoje está Zoró.
É. Sabe por quê? Não, a cidade aumentou, mas é porque, como é que diz assim, o dinheiro é pouco. É, certeza. Por ganhar pouco, né? Certeza. Mas nós estamos vivendo, nós vivemos daqui. Obrigado, papai do céu. Adoro, amo minha terra. Olha, eu já morei no Recife, já morei em São Paulo, mas morei em Fortaleza, mas meu lugar é Oroz. Eu acredito. Às vezes a gente diz, mãe, a senhora vive doente, quando a senhora não puder mais, vamos lá para São Paulo. De jeito, eu já morei em São Paulo, que não, nem leva, nem pensamento. Pois, dona Francisca, eu quero agradecer essa conversa com a gente na Conversa de Calçada. Aprendemos mais um pouquinho. Sim. Eu vou buscar a foto para a senhora me mostrar a foto que a senhora prometeu. E a gente só tem a agradecer de verdade o seu papo, a sua conversa e os seus ensinamentos e a sua alegria de viver também. E um abraço para a dona Rosita, muito grande. Ah, ótimo. Então, meus amigos, esse foi mais um Conversa de Calçada aqui no Portal Oroz, contando a história do nosso povo, da nossa gente. Até o próximo, compartilha, curte nas suas redes sociais e nos segue também. Um cheiro no coração. Tchau, tchau.